Ok. Então, a Gilbênia, muita gratidão pela essa oportunidade de falar com você aqui em Hildesheim. Então, eu vou perguntar algumas coisas sobre a sua relação com filosofias africanas. E na semana passada conversamos muito sobre espaços ou locais de filosofias africanas de diferentes perspectivas. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre a relação entre o continente e a diáspora? E se você quiser, enfocando em seus conceitos-chave de ancestralidade e encantamento. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo, né? Já há quase 2 semanas. Para mim é sempre uma alegria falar sobre isso, falar sobre filosofias africanas, falar sobre ancestralidade, sobre encantamento. E é importante falar sobre ancestralidade e encantamento para falar de filosofia africana, porque eu estou falando desde a diáspora, né? E uma diáspora forçada, né? Uma diáspora muito violenta, mas que a gente conseguiu no Brasil, e essa diáspora é na América Latina, no Brasil, então eu vou falar a partir do Brasil, né? Acho que a gente conseguiu, os povos africanos que foram para lá escravizados conseguiram manter ainda muito forte as suas culturas, né? A partir do que a gente tem falado de uma recriação de África no Brasil, uma ressignificação, né, das suas culturas em terras brasileiras. Então, por exemplo, ao irem, né, forçados para o Brasil, já não podia praticar as tradições espirituais, que muitas vezes a gente chama das religiões, né, as suas religiões, mas são tradições. Então, recriaram essas tradições no que a gente chama de candomblé, né? Então, por exemplo, em África tem a cidade de Oxum, a cidade de Xangô, a cidade de Yansan, e no Brasil, cada casa de axé, cada casa de candomblé tem o seu quarto, né, o seu espaço para cada um dos orixás. Então, é uma recriação. Em algum momento, houve o que a gente chama de sincretismo religioso, né? Então, Yansan virou Santa Bárbara, né? Iemanjá, Nossa Senhora, e por aí vai, que era uma forma de poder cultuar os seus orixás sem serem violentados, assim. Então, se recriou a capoeira, se recriou uma série de vivências, né, e marcou profundamente a formação da sociedade brasileira, né, o pensamento social brasileiro. Então, nossa cultura é absolutamente influenciada pela alimentação, oriunda do continente africano, pelas danças, a musicalidade muito forte, então a religiosidade também. Então a gente fala que não é possível a gente conhecer o Brasil sem conhecer as culturas africanas, sem conhecer a África, né? Demarcado os países, os povos que foram para o Brasil. Então os povos bantus, nagôs, jejes e urubás têm essa influência muito forte na cultura brasileira. Então a gente reconhece, né, muitos, não a sociedade como um todo, que o Brasil tem uma influência muito maior da cultura africana e indígena, que eram os povos que já se encontravam lá. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, é sempre importante a gente demarcar isso, né? Então, Portugal não nos trouxe benefícios, a Europa não nos trouxe benefícios, muito pelo contrário, expropriou muito da nossa riqueza, material e simbólica também, mas sempre fomos povos muito resistentes, né? E a gente costuma dizer que é essa resistência que permite que nós continuemos reexistindo, né? Recriando as formas de existência de outras maneiras. E a ancestralidade é importante porque é ela que permite, né, essa resistência. Então a gente não tem como falar, em grande parte não temos como falar quem são os nossos ancestrais, né? Oriundos de África, a gente no geral não sabemos, somos descendentes dos povos jejes, nagôs e urubás,
Então, ancestralidade para nós, ela está muito além do que seriam essas relações consanguíneas. Ela está nos falando de culturas, de saberes, né? Muito passado para nós por conta da oralidade. Então, a gente costuma dizer que é a ancestralidade que nos permite falar desde com as experiências africanas em nosso país. Então, não nos interessa falar sobre as filosofias africanas como se não fizéssemos parte, né, dessas filosofias. Então, a gente está falando dessa filosofia a partir do Brasil, das experiências africanas no Brasil. E o encantamento é importante porque eu costumo dizer que se a gente reconhece a nossa ancestralidade, ou seja, essa origem africana ou indígena, mas não se encanta com ela, ela não se transforma nesse motor nessa água que movimenta os nossos rios, né, que movimenta as nossas ações. Então, o encantamento é uma perspectiva política, ética, estética diante do mundo, né, onde a potencialização da vida é o que mais nos importa, e todas elas, como diz o Nego Bispo, nosso filósofo quilombola, todas as vidas são necessárias, né? E uma vez Eduardo Oliveira, que é a partir dele que eu dialogo com a ancestralidade, e ele conceituou a ancestralidade como uma filosofia, né? E uma filosofia profundamente marcada pelas culturas africanas. Ele diz: o encantamento é como uma flor que tem seus espinhos. Então, o encantamento é que nos move no mundo. Então, não quer dizer que tudo é bonito, que tudo é fácil, não. Quer dizer que a gente tem uma implicação com o nosso estar vivo. E aí, por isso que eu digo que é uma implicação política, ética, estética, diante do mundo e com o mundo, né? A gente se perguntar por que eu estou aqui, para quê, qual é o sentido. E aí as nossas ações são pautadas por essa perspectiva crítica e poética da vida, porque sem poesia não há beleza, não reconhecemos a beleza da vida. Obrigada pelas perspectivas que você ofereceu para a gente. Também queria perguntar sobre o ensino da filosofia, já que você está ensinando filosofias africanas no Brasil há muito tempo. Quais são os tópicos, ideias ou conceitos mais recorrentes que são considerados nos currículos de filosofia? Uma pergunta também seria interessante para nós saber o que você considera mais importante para o seu próprio ensino e qual seria o papel da educação em seu trabalho de forma mais ampla. Você pode responder como você acha bom para você. Vou perguntar depois as perguntas, porque são 3 perguntas. Mas a primeira sobre o currículo de filosofia no Brasil. Eu costumo dizer que no Brasil nós não estudamos filosofia, no que seria a proposta da filosofia, desse amor, desejo, busca pelo conhecimento, entendendo o conhecimento como múltiplo, pluriversal, né, como diria o Mogobe Ramuse. Então eu até brinco que a filosofia que chega para nós, a filosofia tóxica, é um amor tóxico, porque é impositivo. O que a gente estuda em nossos currículos são filosofias ocidentocêntricas, como temos falado, falocêntricas, porque estudamos pouquíssimas mulheres, as mulheres têm aparecido no currículo de filosofia agora, mais recentemente. Eu lembro que quando eu fiz filosofia, né, a faculdade de filosofia, no início dos anos 2000, 2002 a 2006, 2007, acho que eu vi alguma coisa de Simone de Beauvoir e Marilena Chauí, que é uma das maiores filósofas que a gente tem no Brasil. Então, é ocidentocêntrica, falocêntrica, brancocêntrica, porque também só estudamos homens brancos, né? Então, para mim, é uma filosofia desencantada, porque ela não nos permite pensar a nós mesmas, os nossos problemas, os nossos contextos, assim. Então, para mim, ela não nos ensina a filosofar, ela nos ensina a reproduzir uma história de uma filosofia que foi mal contada
que diz que a filosofia tem origem na Grécia, quando nós sabemos que não, né? Então, é um currículo ainda extremamente colonizado e colonizador, né? Porque quando a filosofia não nos permite pensar, refletir, filosofar, então eu falo que nós não somos ensinadas a filosofar, mas a reproduzir pensamentos filosóficos, isso é colonial. Então, a gente tem brigado no Brasil. No Brasil temos tido duas lutas. Uma primeira é para que as filosofias continuem, para que a filosofia, né, no caso seria uma filosofia, continue nos currículos escolares. Então, essa tem sido uma briga grande. E para que a gente possa mudar esse currículo e pensar outras filosofias, né? Trazer outras filosofias, principalmente as filosofias africanas, indígenas e latino-americanas, né? Porque vemos de uma sociedade indígena marcada fortemente pelas culturas africanas, as filosofias africanas, e nós estamos na América Latina. Então, acho que essas deveriam ser as primeiras filosofias com as quais devemos ter contatos, assim. Como tenho entendido, já tem cursos e aulas de filosofia africana. Então, a pergunta também seria o que você ensina nesses cursos de filosofia africana especificamente? Então, aí, para dizer sobre esse currículo, né? Hoje em dia, geralmente são ações de um professor, uma professora de trazer outras filosofias, né? E a filosofia africana, eu, enquanto docente, em cursos que eu já ministrei, disciplina que eu trago nos meus componentes curriculares na universidade, eu sou docente de filosofia e educação, então eu vou falar um pouco sobre essa origem múltipla da filosofia, mas pensando essa origem em África, tenho trabalhado as correntes, né? Eu fiz esse trabalho de sistematizar o que eu falo que é uma historiografia das filosofias africanas contemporâneas, né, a partir da década de 40, com o famoso livro do Tempels, que não tinha o objetivo de provar uma existência da filosofia africana, né, mas de criar um material que facilitasse o processo de colonização, né, da Bélgica. Então, e aí trabalhando com as correntes filosóficas do Oruca, não é? Filosofia, etnofilosofia, filosofia política ou ideológica, filosofia da sagacidade, das pessoas sábias, que é uma corrente que me alegra, porque eu penso que eu posso dialogar com os pais, mães de santos, lideranças indígenas, etc. Filosofia profissional, que é esse nosso papel, né, enquanto profissionais da filosofia, a hermenêutica, para entender também as linguagens, né, e a filosofia literária, que em alguma medida houve crítica, dizer, mas como? A gente não pode dizer que literatura é filosofia, mas particularmente eu não consigo pensar a filosofia separada da literatura, e pensando que a oralidade ela é fundante nas construções, né, filosóficas dos povos africanos ou indígenas, não tem como separar, né? Então, para mim, inclusive, a Paulina Chiziane e Conceição Evaristo são as maiores filósofas contemporâneas, né? E aí eu criei quando eu estava no doutorado, uma corrente que eu chamo de feminina, para focar mais o pensamento das mulheres, né, as vozes mulheres, os saberes ancestrais femininos, que também a gente tem tido muita dificuldade de acesso, né, aos textos de mulheres filósofas de África e da diáspora. Então, eu trabalho com essas correntes, com os princípios, né, segundo Eduardo Oliveira, diversidade, ancestralidade, tradição. Eu sempre esqueço uma. Inclusão, são princípios fundantes, e aí eu tenho entendido, né, a perspectiva da comunidade, o comunitarismo, a relação com a natureza, a noção de pessoa, de entender que não somos indivíduos, mas pessoas, isso muda muito a nossa perspectiva, são princípios fundantes. Então, particularmente, eu prefiro começar trabalhando com esses princípios, né,
para depois entrar nessa historiografia. Esses princípios traem a nossa forma de ser e estar no mundo e um diálogo mais próximo com nossas experiências, assim. Então, e aí tem sido as pessoas que têm trabalhado com filosofia africana no Brasil também têm ido a partir das suas pesquisas. Então, a gente tem pessoas trabalhando mais com a filosofia quemética, do antigo Kemet, né, uma voz muito importante no Brasil, a Catiúcia Ribeiro, que as primeiras teses sobre filosofia quemética é de Catiúcia, tem feito cursos continuamente, né? Tem pessoas que vão mais para uma perspectiva política, da filosofia do direito, tem pessoas que trazem muito forte a questão das religiões de matriz africana, as tradições de matriz africana, enfim, a gente tem uma diversidade muito interessante para pensarmos com as filosofias e a partir das filosofias africanas, a filosofia africano-brasileira no Brasil. Se você estava mencionando agora o feminino na filosofia, então, levando em conta o seu trabalho, as vozes ou a produção de mulheres parecem estar no centro da sua filosofia. Então, eu queria saber mais como você aborda as assimetrias de gênero em relação às filosofias africanas no seu trabalho, em seu filosofar. Eu tenho dito que eu não discuto necessariamente gênero. A minha preocupação não é fazer essa discussão, assim, né? Tem um trabalho, por exemplo, de Aline Matos, que é um diálogo muito bonito com a Yorunkei Ovemi, que vai falar um pouco mais sobre essas questões. Eu venho pensando feminina, eu poderia dialogar com a Yorunkei Ovemi, com a Sobofu Somé, enquanto a energia que habita todas as pessoas, tanto os homens como as mulheres. E eu acho que a nossa sociedade seria muito diferente se os homens entendessem mais esse feminino que os habita e pudessem viver de forma mais tranquila com essa energia, né? Então, a gente viver de forma harmônica com essas energias. Mas também entendo que na mulher, né, essa energia tem sido fundante, né, desse mundo, entendendo o feminino como esse útero do mundo, né, co-criador do mundo, assim. Então eu escolhi trazer mais vozes mulheres. Vozes Mulheres é um poema da Conceição Evaristo que fala muito sobre ancestralidade, pertencimento, né? Ela vai trazendo a voz da bisavó, da avó, dela, da filha, né? Então, quão isso é importante, como a gente vai se libertando, né? Então, eu optei por trazer mais vozes mulheres, porque eu também senti falta, né, da presença de mais mulheres. E o Anderson me fala que é um grande amigo, um grande filósofo, né, e representante. Ele fala que ele é um divulgador das filosofias africanas no Brasil, mas eu entendo como um grande filósofo africano brasileiro. Ele diz assim, não conhecer não significa que não exista, né? Então a gente tem muito isso, eu não conheço, não existe, assim. Então, durante o doutorado que eu pensei nisso, eu vou trazer mais vozes de mulheres, até porque eu também era cobrada, sendo que acho que não sei se eu fui a primeira, mas ter trabalhos publicados, uma das primeiras mulheres a reivindicar mesmo, eu estou fazendo filosofia africana, porque eu entendo que as filosofias africanas estão no Brasil desde que os povos africanos chegaram lá, e a gente tem muitos trabalhos de cunho filosófico, mas que não eram ditos que isso é filosofia africana. Então eu fui ali, talvez a primeira, não sei, mas no início da gente organizar grupos de trabalhos em espaços importantes, né, como a Associação Brasileira de Filosofia, de Pensadores Negros e Negras, eu era a única mulher, né, tipo 10 homens e só eu de mulher, assim. Então também fui cobrada por homens de trazer mais as vozes de mulheres. E quando eu fui buscá-la, eu tive muita dificuldade de ter acesso a textos de filósofas africanas ou dessa diáspora discutindo filosofias africanas. Então, isso se tornou algo muito importante. A denúncia de entender que as filosofias africanas são femininas, porém, no geral, são os homens que estão falando sobre, que estão escrevendo e que estão saindo do continente para falar sobre.
E aí isso se tornou algo realmente importante no meu trabalho. Hoje um pouco mais fácil, mas ainda difícil. Ainda difícil, assim. Então eu tenho tido essa preocupação de buscar mulheres, dialogar com mais mulheres e tentar trazer mais trabalhos, produzir, né? Eu estou finalizando a organização de um livro que eu chamei outras mulheres para organizar. Estou com algumas propostas futuras também para trabalhar em torno disso, assim. Então, eu digo que eu não estou discutindo gênero porque eu... E aí talvez seja preguiça de pensar teoricamente sobre essa discussão. Eu acho que talvez eu tivesse que ler bem mais do que, né, tenho lido para dizer, não, a minha discussão é de gênero. Na verdade, não... Eu acho que é uma preocupação de trazer mais vozes mulheres, mas não necessariamente um embate de uma discussão filosófica sobre gênero. O gênero perpassa a minha discussão, mas ela não é o centro. As vozes mulheres, os saberes ancestrais femininos, sim. Pois eu te desejo muita energia para esse trabalho importante. Também queria perguntar, considerando que você também, como eu tenho entendido, está envolvida em vários movimentos sociais, como, por exemplo, o MST, o trabalho comunitário em escolas rurais. Então, qual você considera a relação entre esses locais de encontro e ambientes acadêmicos? Porque sempre tem essa pergunta de como essa relação se torna visível nas produções mais acadêmicas, se você também tem esse encontro que não está acontecendo dentro da academia. Tá. Então, eu queria também perguntar a você, talvez explicar um pouquinho o que é MST ou escolas rurais, porque talvez não todo mundo sabe sobre o que. Eu vou começar respondendo pela última pergunta que você fez e eu não respondi, que era sobre educação, né? A maior parte de nós que estuda filosofias africanas há mais de 20 anos saiu da filosofia para filosofar. A gente saiu da filosofia para conseguir fazer mestrado e doutorado pesquisando filosofias africanas, porque na filosofia mesmo isso não nos era permitido. Tanto que a primeira tese que a gente diz que é de filosofia africana, num departamento de filosofia africana, é do Luiz Thiago Freire Dantas, que hoje é um nordestino, brasileiro nordestino, que hoje é professor da Estadual do Rio de Janeiro. E a gente coordena junto o Eixo Científico de Filosofia Africana e Afrodiaspórica da BPN. Mas a gente teve a primeira tese de uma pessoa negra, uma mulher preta, que foi defendida em 1985, a doutora Helena Teodoro, que é um amor. Eu vejo que o texto dela é sobre filosofia africana, mas ela não defende, isso é filosofia africana. Hoje ela produz muito em torno das filosofias africanas, defendendo as filosofias africanas, né? Então, muitos de nós fomos para a educação, principalmente, fizemos nossos mestrados e doutorados em antropologia, e muitos de nós estamos em programas de educação e não de filosofia. Então, é bom, talvez mostre essa diversidade do que são as filosofias africanas, mas é ruim porque há uma dificuldade muito maior de mudarmos os currículos, né? E uma preocupação que a gente tem que acaba que pessoas que não têm uma formação mesmo em filosofia africana acabam tomando esses espaços, e as pessoas que de fato trabalham com essas filosofias ficam sem espaços, assim. Então, para mim essa é uma preocupação política importante, né? A gente tem tido alguns embates em relação a concursos que só agora começaram a aparecer para a área, e como esses concursos acontecem, né? Então, é uma questão. Mas acho interessante estar na educação porque a gente consegue ampliar o número de espaços para onde a gente vai, né? E cursos. Então, eu dou aula para administração, então vou falar do mito da caverna, mas antes eu vou falar do perigo da história única, da Chimamanda Adichie, né? Vou falar que a gente vai estudar a filosofia ocidental, mas que é importante entender uma origem anterior das filosofias, especialmente em África, né? Tô trabalhando com filosofia Ubuntu para falar sobre direitos na administração,
né? Enfim, a gente vai recriando esses espaços. Então, eu faço isso nos cursos de história, de pedagogia, de matemática. Tem sido bem interessante, especialmente para estudantes, né, que conhecem uma outra realidade. Está em espaços como a MST, né, que é um movimento extremamente importante no Brasil, o Movimento Sem Terra, né, é o movimento que mais alimentou as pessoas na pandemia, as pessoas necessitadas e as pessoas que podiam comprar arroz, por exemplo, que eles são os maiores produtores de arroz na América Latina. Então, é um movimento muito forte, um movimento muito importante na produção de produtos orgânicos, né, alimentares orgânicos. E temos em alguns desses espaços, né, desses assentamentos, como a gente chama, tem as escolas rurais, né, as escolas do campo, na verdade, assim que se chama, e que tem uma educação muito diferente, né? Então as pessoas aprendem sobre o cultivo, vai ter aulas de biologia na natureza, em casas de farinhas, em vários espaços. Eu caí por acaso em um desses assentamentos chamado Lagoa do Mineiro, lá no Ceará. E lá tem uma escola do campo muito bacana. Então eu comecei a fazer atividades de formas voluntárias, formação docente. Lancei meu livro lá, então cada espaço que eu estava, você fazia trocas e tudo mais. Então eu comecei a fazer algumas ações de forma voluntária, porque eu entendo que se o que eu aprendo na academia não servir para dialogar com o povo, né, esse conhecimento da academia para mim não faz sentido. E eu acho que o mais bonito nas filosofias africanas é esse reconhecimento da sabedoria do povo. Então por isso que para mim é importante ir para os quilombos. Eu sou uma mulher da zona rural, então é importante estar nesses espaços, escrever de uma forma fácil, simples, que não quer dizer que seja simplório, né? É um complexo, mas que é simples, porque como estudante de filosofia, eu não lia muitos textos extremamente difíceis, que eu dizia, esses textos não foram feitos para eu lê-los, né? Para compreendê-los. Então eu tenho uma preocupação que a minha filosofia, que os textos que eu produzo, que eu estou forjando, como dialogando com Ogum, né, que ele seja um texto compreendido por todas as pessoas, quem está na academia, mas principalmente quem não está. Então, por isso que é importante estar nesses espaços e por isso que a minha filosofia vai para esses espaços e vem desses espaços, né? Muito que eu aprendo nesses espaços é que dão sentido para o que eu leio nos livros. Não sei se eu respondi, mas é isso. Para mim é importante ir para a periferia, fazer trabalhos, formação de professores, professoras, palestras, oficinas e para várias comunidades, né? Muito obrigada por fazer esse trabalho também. Agora só resta se você gostaria de compartilhar mais alguma coisa, uma anedota, uma história pessoal, qualquer outra frase que você gosta, um poema. A liberdade é sua. Tem um poema que eu gosto muito, mas como eu não sabia, eu não tenho ele aqui. Eu teria que procurar. A gente também pode, talvez... Eu posso enviar depois, que é um poema da Paulina Chiziane, que se chama Filosofias, que ela fala que dizem-se muitas mentiras em nome da filosofia, dessa filosofia de bibliotecas do mundo, e que ela fala que apesar de todas as dificuldades, a gente pode demorar uma eternidade, mas que a gente vai desconstruir essas inverdades uma por uma. E eu acho que os trabalhos das filosofias africanas tá muito nesse lugar de desconstruir essas verdades contadas em muitos livros que estão aí nas grandes bibliotecas do mundo. Então esse é o meu trabalho contracolonial, como diria Nego Bispo, né, de fazer filosofia com o povo e para o povo, porque, como diz Lélia Gonzalez, a gente fala um português, então é esse português que me importa. Dizer que eu tenho pensado que acho que a gente está caminhando a passos lentos, mas passos muito firmes e de fato é isso que importa. Acho que a gente tem plantado algumas sementes. A gente vê que no Brasil hoje já não se dá mais para negar a importância das filosofias africanas, né, das filosofias indígenas, latino-americana, e a gente vê muitos estudantes buscando isso, né, no geral os maiores movimentos partem de estudantes
Acho que isso é mundial, né? São estudantes que, de fato, movem essas estruturas aqui, que faz mudar. Então, é importante trabalhar em coletivo. O encantamento é importante porque a gente vive num mundo desencantado, então esse trabalho coletivo permite com que a gente não esmoreça e não desista, né? Quando eu entrei no curso de filosofia na Universidade Estadual do Ceará, eu achei que eu ia entender a minha realidade sertaneja, de uma mulher negra, mas também de um espaço com muitas experiências africanas e indígenas. E ao chegar naquele lugar e só estudar uma filosofia que me negava o tempo inteiro, eu adoeci, né? Desenvolvi síndrome do pânico e encontrar essas filosofias que dialogam com o meu chão, com o meu espaço de pertencimento. Pertencer é algo muito importante. O projeto colonial está nesse lugar do não pertencimento, do não enraizamento, né? De você não ter não se reconhecer enquanto produtor de conhecimento, de filosofias. Então é preciso que a gente se encante sempre, apesar do desencantamento do mundo. Então é só no coletivo que isso é possível, porque nós somos seres comunitários, a gente não existe sozinho. Por isso que é muito diferente ser pessoa e ser indivíduo. Ser indivíduo vem do uno, de um idêntico, e ser pessoa é compreender que a gente só existe em relação com a natureza. Então a gente estabelece uma outra relação com a natureza. É saber que a gente só existe de forma comunitária, coletiva, é saber que a ancestralidade nos habita, então que o nosso corpo não é pecador, que o nosso corpo é sagrado, né? E a gente precisa começar a entender esse corpo como sagrado, e quando você entende o sagrado que te habita, você começa a respeitar o sagrado de todas as outras pessoas, assim. Então, filosofias africanas, elas não são filosofias que estão em livros em estante, elas são filosofias vividas, experimentada, experienciada. O Nego Bispo fala que a gente produz teoria a partir das nossas experiências e não produz teoria e tenta vivê-las, né? Tenta forjar perspectiva para vivê-las. Não, a nossa teoria ela vem dessa experiência, ela vem do chão. Por isso que eu falo que a gente pensa uma filosofia do sertão, né, dessa filosofia do ser em toda a nossa dimensão, com o pé no chão, apesar de muitas vezes estar com a cabeça nas nuvens. Então, axé, e é isso, a filosofia de vida para a vida e com a vida, porque todas as vidas são necessárias. Sinceramente, gratidão para aceitar o convite para falar com a gente aqui hoje. E seguimos vivas e encantadas. Muito obrigada.